Olá, meu nome é Juliana Baia, eu sou orientada do professor Sandro Loreto e sou aluna da disciplina de Tópicos Avançados em Bioestatística ministrada pelo professor Davi Normando. E eu vou expor para vocês um pouco sobre a análise de variância multivariada, a MANOVA. E antes da gente aprofundar nossos conhecimentos na análise de variância multivariada, na MANOVA, é importante que a gente conheça um pouco sobre a análise de variância, a ANOVA, que nada mais é do que uma técnica estatística que vai ser usada para determinar se a amostra de dois ou mais grupos surge de populações com médias não diferentes. Ela admite apenas uma medida dependente e por isso é considerada um teste univariado. Ela pode ser considerada uma extensão do teste T, que avalia a significância de dois grupos. Já a MANOVA, ela seria uma extensão da análise de variância, para acomodar mais de uma variável dependente e uma ou mais variáveis independentes. E por admitir mais de uma variável dependente, ela é uma estatística multivariada, uma técnica estatística multivariada. Também pode ser considerada uma extensão do teste T de Hotelling, que é um caso especial de MANOVA para dois grupos. Tanto a ANOVA quanto a MANOVA, elas são muito úteis quando o pesquisador deseja controlar diretamente uma ou mais variáveis independentes para determinar seus efeitos sobre a variável dependente. E só para que a gente recorde sobre esse conceito de variável dependente e variável independente, a variável independente ela vai influenciar a variável dependente, ela vai provocar uma resposta na variável dependente. E para entender melhor essa diferença, se a técnica estatística utilizada for um teste T, onde nós teríamos duas médias independentes que vão exercer influência em uma variável dependente, por exemplo, se nós estivéssemos avaliando resistência de união, essa seria a nossa variável dependente, que vai sofrer influência da variável independente tipo de sistema adesivo. Eu estaria querendo avaliar se esses dois tipos de sistemas adesivos diferentes, distintos, se eles vão provocar algum tipo de influência na resistência de união. Estendendo isso para uma análise de variância para uma ANOVA, onde nós teríamos duas ou mais médias independentes que vão exercer influência em uma variável dependente, continuando com o nosso exemplo, a resistência de união sofrer influência de dois diferentes tipos de sistemas adesivos e ainda de dois tipos de substrato dental, esmalte humano e esmalte bovino, por exemplo. Estendendo isso para um teste T de Hotelling, onde nós teríamos duas médias independentes que vão exercer influência em duas variáveis dependentes, por exemplo. Continuando com a resistência de união, além da resistência, eu poderia estar querendo fazer uma análise de perfilometria, verificar a característica física dessa interface adesiva. E ampliando isso para uma MANOVA, onde nós podemos avaliar simultaneamente a interação de duas ou mais variáveis dependentes e duas ou mais variáveis independentes, além da resistência de união e da perfilometria, nós podemos estar acrescentando à pesquisa uma análise de microdureza e uma análise de permeabilidade. Desses dois tipos diferentes de sistemas adesivos, de dois tipos diferentes de resinas compostas, e também desses dois tipos diferentes de substrato dental. Então, será que nós podemos pensar na MANOVA como uma ANOVA, porém com várias variáveis dependentes? Sim, já que a MANOVA é uma extensão da análise de variância. Então, será que nós podemos utilizar várias ANOVAs para cada variável dependente? Bom, a resposta é não, porque ao fazer isso, nós estaríamos aumentando as chances de erro tipo 1, ou seja, é a chance de eu rejeitar a hipótese nula quando na verdade ela é verdadeira, quando não existe uma diferença significante. Bom, e quando é que nós vamos utilizar a MANOVA? Bom, primeiro para controlar a taxa de erro experimental, como nós já havíamos falado. Nós também vamos utilizar a MANOVA para estabelecer diferenças entre as combinações de variáveis dependentes. Nós também vamos utilizá-la na seleção das medidas dependentes. É muito importante que o pesquisador ele selecione aquelas variáveis dependentes que de fato façam sentido de serem analisadas, que tenham uma base conceitual sólida, forte. Nós também vamos utilizá-la, claro, nas questões multivariadas em MANOVA, quando nós tivermos questões de várias variáveis dependentes que devem ser incluídas no estudo. O que pode afetar muito a estatística multivariada é o tamanho amostral, onde a amostra de cada grupo deve ser maior que o número de variáveis dependentes, e por isso o número de observações deve ser de no mínimo 20. À medida que o número de variáveis dependentes aumenta,
o tamanho amostral exigido para manter o poder estatístico também cresce. Os grupos devem ser homogêneos, ou seja, eles devem ter um número amostral semelhante em cada grupo, apesar de alguns programas estatísticos admitirem grupos com N desiguais. O tratamento nada mais é do que uma variável independente com um número definido de categorias, onde cada nível é uma característica que vai afetar a variável dependente. E talvez a questão mais limitante envolvendo vários tratamentos seja o número de grupos formados. O número de grupos formados será sempre o produto do número de níveis de cada tratamento. Por exemplo, se eu tiver um primeiro tratamento com 2 níveis, um segundo tratamento também com 2 níveis, e um terceiro tratamento com 4 níveis, eu vou ter a multiplicação de 2 vezes 2 vezes 4, ou seja, nos dará um total de 16 grupos. E naquelas situações em que são empregados mais de um tratamento, os efeitos de interação eles vão ser aplicados, já que a interação entre 2 ou mais tratamentos basicamente vai significar que a diferença entre os grupos de um tratamento vai depender dos valores do outro, ou seja, da interação entre eles. E há aquelas situações em que o pesquisador deseja controlar alguma característica particular da sua variável independente. Ele pode acrescentar tratamentos extras àqueles que já faziam parte da pesquisa original. Mas para administrar essa variável extra, ele pode usar o fator de blocagem, que vai fazer controle de qualquer influência dessa variável que não é de interesse do pesquisador e que não faz parte do planejamento da pesquisa. E quando o pesquisador desejar controlar alguma característica particular da variável dependente, ele pode fazer uso das covariáveis, que irão eliminar erros sistemáticos fora do controle do pesquisador, controlando algo que possa biaisar os resultados. E com relação aos termos de interação dos tratamentos, por exemplo, 2 tratamentos, A e B. Eu vou ter o resultado da interação desses 2 tratamentos, A versus B. Se eu tiver 3 tratamentos, A, B e C, eu vou ter a interação A vezes B, A vezes C, C vezes B, mas eu também vou ter a interação dos 3 fatores juntos, A versus B versus C. O mesmo se eu tiver 4 tratamentos. Eu vou ter interação entre esses 4 tratamentos, também vou ter interação deles juntos, A versus B versus C versus D. Bom, e para os procedimentos em MANOVA serem válidos, algumas suposições devem ser compreendidas, como a linearidade entre as variáveis dependentes. Deve haver linearidade entre as variáveis dependentes e não deve haver presença de medidas redundantes, medidas repetidas, de variáveis dependentes que nos digam a mesma coisa. Também é indicado que haja uma distribuição normal para as variáveis dependentes. Só que não existe uma técnica específica para essa verificação, e técnicas univariadas elas podem ser utilizadas para verificar a distribuição desses dados. Só que em amostras maiores, como a MANOVA normalmente costuma trabalhar, violações da normalidade elas podem ser perfeitamente toleradas. O que não pode ser violado é a falta de independência entre as variáveis dependentes. Podemos aplicar algum fator de blocagem ou covariáveis para verificar se há independência entre essas variáveis. E se mesmo assim ainda houver dúvida, o pesquisador pode diminuir o nível de significância, o deixando mais rigoroso, por exemplo, de 0,05 para 0,01. E com relação aos testes de significância, o cálculo tradicional para a MANOVA é através de modelo linear geral, e existem 4 formas de se avaliar a significância global. A primeira é a maior raiz característica de Roy, que vai ser adequada quando as variáveis dependentes estão fortemente interrelacionadas e quando o pesquisador sabe que atendeu aqueles pressupostos que a gente já conversou com relação à MANOVA. O segundo é o lambda de Wilks. Ele vai testar a significância geral, ele vai examinar se todos os grupos são diferentes entre si. Ela também vai ser preferida em condições normais de planejamento, ou seja, quando o pesquisador também respeitou aqueles pressupostos que a gente já havia falado. E nós temos o critério de Pillai e o traço de Rotling. Ambos são semelhantes ao lambda de Wilks, por também fazer uma comparação de todos os grupos, por examinar se todos os grupos são diferentes. Mas o mais robusto mesmo é o critério de Pillai. Ele deve ser usado se o tamanho amostral diminui ou se a homogeneidade é violada, ou seja, se eu tenho grupos com N desiguais. E a capacidade do teste de identificar a diferença quando de fato ela existir é chamado poder do teste. Ele pode ser representado por 1 menos o beta, menos o erro tipo 2,
E ele possui uma relação inversamente proporcional com o nível de significância, onde, ao aumentar o nível alfa, eu vou estar diminuindo o poder do teste. Então, ao diminuir o alfa, eu me torno mais conservador em aceitar uma diferença como significante. E ao aumentar o nível alfa, é considerado menos estatístico, já que eu posso estar aceitando uma diferença pequena como significante. Uma faixa ideal aceitável de poder é na faixa de 80%, na faixa de 0,80. E o que afeta muito esse poder é o tamanho da amostra. Como nós já vimos, uma amostra aumentada geralmente ela vai reduzir o erro amostral e aumentar o poder desse teste. E a possibilidade de se incluir mais variáveis dependentes custará à análise uma amostra maior, para que possa se manter o poder estatístico satisfatório. O poder, então, está relacionado diretamente com o efeito encontrado, com o tamanho da amostra e com o nível de significância. E tudo isso deve estar bem consolidado com um bom planejamento por parte do pesquisador. E se um tratamento tem efeito pequeno, uma amostra grande será necessária para atingir o mesmo poder de um tratamento com grande efeito. E os resultados encontrados serão interpretados primeiramente pela avaliação do efeito principal no tratamento. E ele será descrito pela diferença entre os grupos nas variáveis dependentes. E como identificar essas diferenças? Bom, tanto para a ANOVA quanto para a MANOVA, elas permitem rejeitar a hipótese nula de que todas as médias dos grupos não são diferentes, porém, elas não apontam onde estão essas diferenças. Essas diferenças poderão ser encontradas de várias formas. Uma delas é através de testes univariados, fazer uma análise par a par. Só que ao fazer isso, eu vou estar negando o controle da taxa de erro tipo 1. Eu também posso fazer uma análise de vários grupos, através da desigualdade de Bonferroni, onde eu vou ajustar o meu nível alfa. Esse ajuste se dá através da divisão do alfa geral pelo número de testes que eu estou realizando. Por exemplo, se meu nível alfa foi estabelecido em 0,05 e eu tenho 5 testes estatísticos, 0,05 dividido por 5 vai me dar um valor de 0,1 para cada teste individual, ou seja, meu alfa ajustado será 0,01. A desigualdade de Bonferroni pode ser aplicada caso eu tenha poucas comparações envolvidas na análise. Para uma diferença sistemática entre os grupos, podemos fazer uso dos testes pós-hoc, que irão testar todas as possíveis combinações, sendo uma maneira muito simples de comparar os grupos. Nós temos alguns métodos pós-hoc, dentre eles o método Scheffer, HSD de Tucker, extensão de Tucker, amplitude de Duncan e teste de Neyman-Kelsen. Dentre esses, o mais robusto é o método de Scheffer, seguido de HSD de Tucker, LSD de Tucker, Neyman-Kelsen e teste de Duncan. Além dos testes pós-hoc, nós podemos fazer comparações a priori, que é uma forma mais específica de fazer comparações, que serão todas controladas pelo pesquisador. E ela se difere dos testes pós-hoc em 3 aspectos. Primeiro, ela vai especificar quais comparações devem ser feitas. O pesquisador vai escolher as comparações que ele deseja ter. As comparações serão todas planejadas e por isso serão mais poderosas, mas a gente deve ter cuidado em não exagerar e acabar aumentando a taxa de erro tipo 1. Elas são mais apropriadas quando há bases conceituais fortes, sólidas, que apoiam essa comparação. Essa comparação ela será feita através de um contraste. Esse contraste ele vai gerar uma estatística F, que vai ser feita para cada comparação. Mas, mais uma vez, temos que ter cuidado para não exagerar e acabar perdendo o controle do erro tipo 1. Uma outra forma também de fazer comparações controladas é através da análise step-down, que ela vai avaliar individualmente as variáveis dependentes. Bom, e como nós poderíamos executar uma análise de variância multivariada, uma MANOVA? Um dos programas mais utilizados é o SPSS, e é possível encontrar a nossa versão gratuita por até 14 dias de uso. Então, vamos imaginar um exemplo. Vamos imaginar que nós quiséssemos avaliar o grau de penetração de soluções irrigantes e o percentual de penetração de cimento endodôntico. Então, nossas variáveis dependentes seriam a penetração máxima dessas soluções e o percentual de penetração desse cimento endodôntico. Essa é a interface inicial do SPSS e as nossas variáveis independentes seriam o terço radicular, os diferentes terços da raiz, cervical, médio e apical, e tratamento, no caso, as diferentes soluções irrigantes,
seria o etidronato, hipoclorito e clorexidina. Então, vamos lá. Bom, ao inserir nossos dados aqui dentro da interface do SPSS, nós iríamos em analisar e depois em modelo linear geral. Lembrando que o cálculo da MANOVA ele se dá através de modelo linear geral, como a gente já conversou. Depois eu iria em multivariáveis. Passando isso, ao clicar em multivariáveis, eu posso selecionar as minhas variáveis dependentes aqui em vermelho e as independentes aqui em azul, que no caso das dependentes seria a penetração máxima, percentual de penetração, e aqui em azul os fatores fixos seriam o tratamento e o terço, ou seja, o tratamento a diferentes soluções irrigantes utilizadas em diferentes terços da raiz. Aqui eu também posso selecionar o meu teste pós-hoc para identificar onde haveria diferença entre esses grupos. Então, clicando no pós-hoc, eu posso escolher como fatores fixos o tratamento e o terço e selecionar o meu teste estatístico, que seria o TUC, que foi o que eu escolhi. Passando isso, eu também posso ter a opção de exibir médias para o tratamento, o terço e para a interação entre o tratamento e o terço. Eu também posso pedir para exibir estatística descritiva, estimativa de tamanho de efeito, potência observada, enfim, as possibilidades são muitas. Eu também pedi aqui para exibir teste de homogeneidade. E aqui eu delimitei meu nível de significância, que é de 5%. Clicando em continuar, vai começar a processar a estatística e depois vai aparecer o output com tudo aquilo que eu tinha solicitado anteriormente, através desse modelo linear geral. Também será exibido o teste de significância geral, com traço de Pillai, lambda de Wick, traço de Hotelling e maior raiz característica de Roy. Aqui nós temos o tratamento com o valor de significância, também o terço, também com seus valores de significância, e aqui a interação entre o tratamento e o terço. Aqui, com relação ao terço em vermelho, nós percebemos que apresentou diferença com influência estatística, uma vez que os seus valores foram menores que 0,05, que foi o nosso valor de significância que estabelecemos. O mesmo não ocorreu com relação ao tratamento e na interação entre tratamento e terço. E como nós já vimos, o tratamento não apresentou diferença com a influência estatística. As soluções irrigantes utilizadas apresentaram desempenho não diferente. A tabela com teste pós-hoc de Tucker também é gerada e é mostrado não haver diferença significante. Aqui os valores em vermelho, significância, onde todos os valores foram acima de 0,05, diferente do que aconteceu nos terços radiculares, onde aqui os valores de significância foram abaixo de 0,05 para o terço apical. Então, o terço apical diferiu do terço cervical e do terço médio, ou seja, tanto o percentual de penetração de cimento endodôntico quanto a penetração máxima nas soluções irrigantes diferiu no terço apical. Isso pode ser atribuído ao fato do terço apical ter menos túbulos dentinários e, consequentemente, uma menor penetração. Bom, gente, com isso a gente percebe que a MANOVA oferece muitos benefícios no seu uso, mas deve ser cuidadosamente aplicada. Ela precisa ter seus pré-requisitos estabelecidos e respeitados. Fazendo isso, o pesquisador terá em suas mãos uma técnica muito flexível e com muito poder estatístico. Bom, gente, era isso que eu tinha para mostrar para vocês. Eu espero que vocês tenham entendido, tenham gostado e que tenha ajudado vocês de alguma forma. Essas foram as referências que eu utilizei, esses 2 livros, Análise Multivariada de Dados e Descobrindo Estatística usando o SPSS. E muito obrigada.